dificultando a nossa visão, o nosso ponto de vista, nos limites da percepção dos sentidos físicos. E por estarmos no mundo de provas e expiações, o resultado é uma percepção e uma interpretação da realidade distorcida dos conteúdos espirituais presentes, que se traduziriam em aprendizagens e lições valiosas para nós. Por isso, o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é colocado em um dos itens o ponto de vista, aonde somos esclarecidos sobre a necessidade de percepção da realidade de uma forma ampla, levando em conta as interferências, a atuação do mundo espiritual no mundo físico. É a isso que Emmanuel aqui se refere, quando diz que muitas vezes nós perdemos lições e oportunidades para a aquisição de valores da espiritualidade maior, tão somente pela exclusiva razão de fixar a observação da face exterior de situações e pessoas. Então, situações e pessoas estão presentes na nossa experiência encarnatória como pontos de referência a nos convidar com frequência à percepção dos valores espirituais presentes. Mas vejam, em termos de lições e aprendizagem. É a isso que Emmanuel aqui nos chama a atenção. E com essa rápida introdução, iremos agora iniciar o nosso tema dessa noite, que é a grande transição, capítulo 2 do livro Terra, o Mundo de Regeneração e Você, a segunda parte do estudo desse capítulo. Os acontecimentos estão como previsto e planejado por Deus e por Jesus para o planeta Terra. Por isso não devemos ter medo do futuro. Façamos a nossa parte, trabalhando pela nossa autotransformação no presente. O futuro será bem melhor, tanto individual quanto coletivamente. Esse primeiro parágrafo que separamos é muito importante e vamos aqui aprofundar alguns esclarecimentos em torno do que aqui é delineado para nós. Então, mesmo estando todos nós envolvidos nesse período grave da humanidade, de transição planetária, é muito importante que cada um de nós que tem recebido conhecimento da revelação espírita saiba com absoluta certeza: os acontecimentos estão como previsto e planejado por Deus e por Jesus. A questão é que, com a visão retida aos aspectos puramente imediatos e materiais, nós nos percebemos num mundo de conflitos intensos, de aparente desorganização planetária para o homem, aonde reincidências de catástrofes, de epidemias, de pandemias e outros, parecem dar a impressão
do mais absoluto descontrole por parte das leis divinas, mas não é verdade. Ao mesmo tempo em que aqui nesse texto nós somos convidados a fazer a nossa parte. E a nossa parte é o trabalho de autotransformação moral. No presente, nos dias que estamos passando, guardando certeza de um futuro melhor. Então, em vez de darmos campo a medo, a receios de catástrofes e de problemas maiores, busquemos nesse período de inconstância, de transição planetária, buscarmos com mais afinco o despertar espiritual nosso. Esse trabalho de perceber nos fatos, acontecimentos e pessoas lições ocultas em benefício do nosso crescimento espiritual. É isso que aqui nós somos chamados a atenção. Joana de Ângeles informa que estamos apenas no começo da grande transição. Ainda não chegamos ao auge das dores e dos sofrimentos. Por essa razão, mais do que anteriormente, a humanidade precisa dos verdadeiros cristãos, precisa muito do evangelho redivivo pela doutrina espírita. É aí em que nós somos chamados a exercer um papel muito importante. Primeiro, pela conscientização que temos desse período de grande transição planetária e que não foi vivido antes pela humanidade. Ao mesmo tempo em que somos conscientizados do papel de responsabilidade em compartilhar, em divulgar esse conhecimento libertador que a doutrina espírita tem nos proporcionado. Aqui também é importante referirmos-nos a essa informação de Joana de Ângeles, de que estamos apenas no começo da grande transição. Então, meus amigos, não adiemos o esforço que possamos fazer para o trabalho de autotransformação moral, de despertamento espiritual, de vivência do bem, do amor e da caridade, na medida de nossas forças. É isso que a espiritualidade espera de nós. E não a alimentação de emoções de medo, de pavor, de preocupações intensas com o que está para acontecer. Todo esse clima de vicissitudes e de mudanças é uma forma indireta das leis divinas nos acordar para os interesses mais importantes da nossa atual reencarnação, que são os interesses espirituais. É para esse instante grave que o Consolador veio ao mundo, para que possamos amenizar o sofrimento que campeia intensamente e que irá se ampliar nos próximos anos, conforme nos têm dito os espíritos superiores. Aqui nós podemos nos recordar da importância dos exemplos dos cristãos primitivos.
muito bem retratado pelo Espírito Emmanuel, em livros como Paulo Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, aonde os cristãos, amparados nesse trabalho revolucionário de espiritualização, enfrentavam as mais duras adversidades, mantendo fé, confiança no amparo, na assistência espiritual, e enfrentar problemas da maior intensidade de forma serena e confiante. Muito importante uma leitura ou releitura que possamos fazer desses livros para acender em nós esse fogo de determinação firme, de certeza da atuação das leis divinas em nossa vida. Para isso é imprescindível adentrarmos-nos no conhecimento espírita com profundidade, para que possamos nos autoconsolar e, ao mesmo tempo, ter argumentos preciosos para consolar os que se aproximam de nós. Exatamente isso aí, meus irmãos. É imprescindível nos aprofundarmos no estudo, no conhecimento da doutrina espírita, de tal forma que, seguros e amparados por ela, possamos transmitir confiança, esperança, fé àqueles que façam parte do nosso círculo de relações. A fatalidade da existência humana é a conquista do amor, que proporciona a plenitude. Há em toda parte uma destinação inevitável que expressa a ordem universal e a presença de uma consciência cósmica atuante. A fatalidade da existência humana é a conquista do amor que proporciona a plenitude. Precisamos estar embasando as nossas convicções nessa certeza da revelação das leis divinas que nos é trazida pela doutrina espírita, aonde a destinação líquida e certa de todos nós é a conquista da plenitude, do amor e da felicidade. Essa é uma destinação inevitável e que expressa a ordem universal, a presença de uma consciência cósmica atuante. De fato, sem exceção de ninguém, todos nós estamos sob a regência das leis divinas, cujo objetivo final é a nossa felicidade. Conscientizemos-nos disso. Muitas pessoas, observando tudo o que tem acontecido nesta grande transição, ficam desesperançadas, esperando somente o pior. Contudo, é fundamental perceber que Deus segue presidindo tudo em sua onisciência, onipotência e onipresença. Então, realmente, uma grande maioria da humanidade que vive
sob as teias do materialismo, sob esse campo de ilusão, no qual a realidade da vida começa no berço e termina no túmulo, essas pessoas, perante esse período de transição planetária em que nos encontramos, muitas se desesperam, outras se desequilibram, abrem campo para doenças como ansiedade, depressão e outras. Mas nós, que temos um ponto de vista diferente, de perceber e de interagir com a realidade material da vida, temos, em decorrência disso, todos os instrumentos para continuar mantendo e intensificando segurança e confiança em Deus, em Jesus, nas leis divinas, percebendo que Deus segue presidindo tudo. Onisciência, onipotência, onipresença. Deus tudo pode. Deus está em todos os lugares. Deus sabe de tudo que está acontecendo. E Deus é amor. E colocou leis para que todos nós alcancemos a felicidade plena. Isso precisa estar bem digerido, bem absorvido em nós, para que não abra campo a dúvidas nenhuma. A Terra é nossa casa coletiva. Está sendo reformada com um planejamento muito bem elaborado por arquitetos universais, que, conforme diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, fazem parte da equipe de Jesus, desde a formação da Terra. São espíritos iluminados que estão coordenando tudo. Que maravilha, né? Podermos, de fato, refletir na verdade dessas informações de tal maneira que não apenas o equilíbrio e a serenidade se estabeleçam em nós, mas a esperança e a expectativa de que por trás de tudo isso que está havendo na Terra, a atuação de espíritos benfeitores, de espíritos iluminados, que desde a formação da Terra participaram na estrutura, no delineamento do planeta que agora estamos vivendo. Então, que estejamos, meus irmãos, bem seguros disso, para não abrirmos de forma nenhuma portas a emoções de desequilíbrio, de medo, como tem acontecido com muitos irmãos nossos, desconhecedores do Consolador prometido por Jesus, que é a doutrina espírita. Todos aqueles que tentarem obstaculizar as leis divinas, principalmente a maior, que é a lei de amor, justiça e caridade, sofrerão pela lei de causa e efeito as consequências devidas, pois os desígnios divinos nunca poderão ser impedidos. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, a questão aí é muito bem clara. Todos aqueles que têm se abertos aos desequilíbrios, aos comportamentos que atentam contra a lei maior, a lei do amor, justiça e caridade, sofrerão consequências proporcionais aos desequilíbrios que
venham a causar. Por isso, aqui no texto é dito: sofrerão pela lei de causa e efeito as consequências devidas. E nós sabemos que, dentre elas, é um impedimento a continuar a sua caminhada reencarnatória na Terra, e indo para mundos nos quais as possibilidades de intelectuais e outras que tenham possam ser bem aproveitadas para ajudar o progresso de outros planetas. Enquanto que aqui na Terra vai se dando paulatinamente o saneamento da reencarnação de espíritos. Claro, muitos ainda estão vindo como última oportunidade encarnatória na Terra, em termos da expectativa que ainda se tem de eles acordarem espiritualmente e se tornarem aliados das leis divinas. Todas as vezes em que qualquer um de nós se recusa à prática do dever, os impositivos estruturais do progresso nos remeterão à dor e ao sofrimento, que tomarão conta de nós, para que possamos amansar a rebeldia, humildar o orgulho e transmutar o desamor em amor. Então, essa consequência, e que tem acontecido muito nos dias atuais, todas as vezes em que nós nos recusamos à prática do dever, os impositivos da lei do progresso nos remeterão à dor e ao sofrimento. Não com o objetivo de nos castigar, mas de nos amansar a rebeldia, a nos tornar mais humildes e a transmutar desamor em amor. São esses os objetivos maiores da dor e do sofrimento que, nesse período da Terra, tem se intensificado muito. A melhor maneira, portanto, de compartilhar conscientemente da grande transição é através da consciência de responsabilidade pessoal, realizando as mudanças íntimas que se tornem próprias para a harmonia do conjunto. Então, aqui, esse é o último slide do estudo dessa noite, é colocado para nós essa palavra de incentivo. A melhor maneira de compartilhar conscientemente, de estarmos vivendo bem nesse período de transição planetária, é através da consciência de responsabilidade. É da nossa espiritualização, do nosso esforço em nos tornarmos melhores, em trabalharmos intensamente o burilamento íntimo, a reforma íntima. É tudo isso que a espiritualidade espera de nós nesse período. Que façamos a nossa parte bem feita, que trabalhemos nossa individualidade. E o demais, as leis divinas cuidarão. Porque na medida em que nós sintonizarmos de forma mais constante com os ideais das leis divinas, nós passamos a espalhar, junto com aqueles que convivem conosco, mais próximos ou mais afastados, os benefícios que já estaremos trabalhando dentro de nós. É esse o objetivo maior. Lembramos que esse estudo depois estará disponibilizado em nosso canal no YouTube,
Agradecemos a todos que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Até o nosso próximo estudo, no domingo, com o estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Uma boa noite a todos.